Olá, turma! Estamos aqui de volta para mais uma aula do nosso curso de Avaliação Econômica de Projetos, a turma número 7 de 2023-1, tá? De Engenharia do Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Alagoas, certo? Muitos detalhes assim, eu sou o professor Eduardo Seton. Eu sempre faço isso porque eu estou falando para os meus alunos aqui das disciplinas da universidade e também para quem está no YouTube e acompanha e me segue aqui pelo canal. Essas aulas de avaliação econômica de projetos, inclusive, elas são bastante assistidas, né? Eu tenho aulas de administração, tenho aulas de inovação e empreendedorismo e avaliação econômica de projetos, e eu acho que eu tenho tido bom retorno, né, nos feedbacks aí que eu tenho de fato muitas pessoas que acompanham o meu canal, sobretudo nessa disciplina especificamente, tá? Agora falando um pouquinho mais para os meus alunos, né, da disciplina em si, a gente está aqui, né, o nosso curso sempre muda, né? Você que me acompanha aqui no canal nesse tema, nos outros cursos, você está vendo que há uma evolução constante, né, que é parte do processo. Então aqui, módulo 1, módulo 2, módulo 3, que é o módulo que a gente está. E na verdade, aqui na universidade eu tive alguns problemas ligados a feriado, problema de internet e tal, e aí a gente perdeu 2 aulas, e essa aula, na verdade, é a nossa aula número 11, tá, do curso, e ela, para quem está fazendo o curso agora, ela é uma aula de reposição da aula do dia 25/8/2023, tá, que a gente está compensando agora com esse vídeo, e eu ainda tenho, além desse vídeo, eu tenho outra aula para compensar, que foi... não aconteceu em função de questões de aula de internet mesmo, de acesso à internet no dia da aula, seria uma aula síncrona. E aí, mas assim, a gente vai sair do curso com todas as aulas, com a carga horária que a gente de fato tem que cumprir, né? Então vamos lá. A gente já viu na aula passada, no vídeo passado, tá? Eu vou colocar o link do vídeo passado aqui na descrição desse vídeo, porque eu acho que vale muito a pena você que entrou nesse vídeo, pegar o link que está aqui da aula 10. Tá? Você pegando da aula 10, você vai entender muito melhor o que eu vou falar agora aqui. Então, o título da aula é Avaliação de Projeto, Econômica de Projetos, Projetos de Investimento e Análise de Risco, que serve para os dois. No caso aqui da disciplina, a gente está muito orientado e focado para avaliação econômica de projetos de engenharia. Mas eu quero mostrar a você que os conceitos que a gente está dando aqui, eles também se aplicariam à análise de risco dentro de um projeto de investimento, que não é o foco da disciplina, mas eu acho que como informação vale muito, porque até quando eu comecei a dar essa disciplina, já deve ter aí uns 8, 9 anos, eu não tinha essa dimensão da diferença entre um projeto de engenharia e um projeto de investimento, efetivamente. E eu acho que por isso que é importante eu passar isso, porque risco tem tudo a ver com essas duas facetas aí de processos, né? Então, para onde é que a gente vai? A gente vai aqui para as minhas referências básicas aqui. Eu tinha falado que eu ia fazer isso, né? Eu tenho várias referências aqui que eu uso. Elas estão aqui, tá? Deixa eu ver aqui, dar uma passada com vocês. Então, eu estudo muito, na verdade, essa área, né? Então, aqui tem um livro que é referência, que é um livro Economia de Petróleo, Introdução à Exploração e Produção de Hidrocarbonetos. E aqui eu tenho um resumo, tá? Detalhado, um resumo assim, dos pontos principais que tem nesse livro relacionados à engenharia econômica. Tem também um curso da Petrobras, né, que eu assisti. Tem um livro, aqui é um livro de administração financeira. Também o resumo do livro está aqui. E tem um livro chamado Economia da Energia, que também é um livro muito bom, de uns professores da UFRJ. Então, a parte principal do livro está aqui, mas não é parte do conteúdo aqui da matéria, eu só estou mostrando para vocês, né? Tem uma definição de termos aqui ligados à engenharia econômica e a petróleo, que eu vou mostrar depois, que está em outro lugar nesse mapa, mas para a gente não perder o foco. E eu vou seguir aqui no processo, no livro, que é a referência principal para mim nesse tema análise de risco.
que é o livro do professor, é o livro de Engenharia Econômica do professor Breno Luiz Filomeno Saldanha, tá? A quem aqui eu agradeço, inclusive, pelo livro, né? O livro é muito bom, tá? É um livro nacional que tem um conteúdo riquíssimo, tá? E esse conteúdo, ele está aqui todo resumido, né? Aqui, ó, eu vou dar uma passadinha lá do começo, né? Só para mostrar a vocês, né? Que eu acho que vale a pena. Aqui, deixa eu passar aqui, ó. Então, eu fiz um resumo assim, o valor do dinheiro no tempo. Opa, aqui não ficou bom não, né? Acontece, o valor do dinheiro no tempo. Então, eu trouxe algumas figuras para cá, diagrama de fluxo de caixa, mas não vou fazer isso agora. Então, tem aqui, ó, juros simples, né? As definições, as aplicações. Juros compostos também, que foram coisas que a gente viu já na disciplina aqui. Taxa de desconto. Classificação de série uniforme, gradiente, que a gente também já viu aqui. Então, tem detalhes muito avançados que a gente não viu no curso, na verdade. Funções de Excel para série uniformes, tem no livro e você viu no curso aqui que a gente passou. Eu tenho um vídeo no canal falando somente sobre planilha Excel e a aplicação dela na avaliação econômica de projetos. Aí tem sistema de amortização, aqui tipo de sistema de amortização, SAC, sistema francês de amortecimento. O Valmir até fala, o professor Valmir fala na disciplina de Introdução à Economia, que eu não trato do assunto, né? Inflação e preços, tá? Eu resumo. Aqui eu tenho alguma coisa de engenharia econômica, avaliação de investimentos, tá? Indicadores de rentabilidade. Eu estou fechando aqui as coisas para a gente focar no principal. Fluxo de caixa, aqui elaboração de fluxo de caixa, análise de sensibilidade, análise de cenário, análise de risco. Então aqui a gente chegou no ponto principal aqui da aula de hoje, tá? Só que o que é que eu estou trazendo aqui? Eu acho essa figura aqui do livro muito boa. Tá? O que é que a gente faz na prática, né? Existe o mundo real, tá? Quem trabalha com simulação numérica sabe disso, né? Que existe o mundo real, existe um modelo que a gente converte, né? Traduz o mundo real no modelo físico, numa representação matemática de um modelo físico para a gente poder simular, né? Então aqui eu estou falando de fluxo de caixa, tá? Então a gente parte para montar um fluxo de caixa, que você viu na aula passada, a gente parte de premissas, projeções e estudos. Tanto mais qualificado seja isso aqui, mais assertiva vai ser a nossa avaliação econômica de projetos. Então isso aqui vai gerar um resultado, tá? Que são o quê? Indicadores de rentabilidade. A gente vai, e aí são vários indicadores, né? VPL, TIR, payback, índice de lucratividade, enfim. Análise de sensibilidade, que a gente também começou a falar na aula passada, análise de risco. Para que a gente pegue esses resultados, interprete e tome uma decisão que vai impactar no mundo real, que é, o projeto vai rolar ou não? Basicamente é isso, né? Então observe que isso aqui é uma relação ligada a projeto, certo? A projeto. Eu vou procurar aqui projetos de investimento, tá? Acho que tem uma figura legal aqui, pronto. Eu falei que eu ia falar de avaliação econômica de projetos, que é o core do nosso curso, e falei que eu ia mostrar para vocês uma ideia relacionada ao projeto de investimento. Um projeto de investimento, ele traz outras complexidades, tá? Inclusive, um projeto de engenharia pode ser uma parte do projeto de investimento. Tá? Então, você pode ter, por exemplo, um projeto de investimento que está relacionado a fundos, vamos dizer assim, fundos imobiliários, que tem a construção que o objeto final lá, né, são obras, condomínios, shoppings, enfim. É um projeto imobiliário onde um grupo de investidores aposta nesse fundo e no fundo tem projetos lá na ponta acontecendo que precisam individualmente serem rentáveis e sustentáveis, né? Então, projetos de engenharia estão embaixo, vamos dizer assim, de projetos de investimento, né? Então, só que nos projetos de investimento, o que é que tem? Tem os stakeholders que estão em constante interação com o meio, né? Então aí tem acionistas, aí equity, né? Dividendos, garantias de equity, suporte, enfim.
Aí aqui tem clientes que compram produtos, usuários, fornecedores de insumo, contratos de fornecimento, sustentabilidade social do projeto, a sociedade, financiadores. Eu gosto muito dessa figura, que com ela você vê o que é que está envolvido no projeto de investimento. Ele coloca aqui a referência, né, que ele usou. Mas, assim, tem um capítulo exclusivo de projeto de investimento lá no livro dele, tá, que eu recomendo, né, quem quiser dar uma olhada lá. E observe que tem, na questão do projeto de investimento, tem também, ó, receita, CAPEX, OPEX, financiamento, né? Aí entra aqui a parte de estrutura societária, que a gente ainda não tratei na avaliação econômica de projeto, mas tá aqui, né? Então, eu vou fechar aqui essa parte, que eu acho que não é o foco do curso, mas eu precisava falar disso para dar a você a noção de um projeto de investimento, de um projeto de engenharia, e que essas coisas estão conectadas, né? Aqui tem fluxo de caixa. Aqui tem a elaboração do fluxo de caixa, né? Segundo o livro do Breno, mas eu já dei essa aula passada, a gente não vai tratar aqui. Análise de sensibilidade, aqui diagrama de sensibilidade, tem umas coisas que a gente também... Eu vou voltar nesse assunto, na verdade, no próximo vídeo, tá? Análise de sensibilidade, análise de cenário também, que vai ser tratado também no próximo vídeo, não nesse, tá? E análise de risco. Tá? E aí é que eu quero falar aqui, né, um pouco, né, identificação do risco, porque quando a gente monta um fluxo de caixa, eu falei aqui, né, tipo assim, a gente está montando um fluxo de caixa, premissas, projeções e estudos precisam ser o mais próximo da realidade possível para que o nosso estudo, a nossa decisão seja tomada com base em algo que seja próximo ao real, mas o mais próximo quanto possível, né? Então, na montagem do nosso fluxo de caixa, a gente pode... Eu já falei também de riscos, dei alguns exemplos de riscos, mas essa aula é para detalhar um pouco mais, porque de fato eu nunca tinha visto uma distribuição tão boa quanto fez o professor Breno aqui nesse livro, tá? Então, o que é que existe? Tá? Eu vou falar aqui. Existem riscos financeiros associados a um projeto, tá, que precisam ser levados em consideração. Todos aqui precisam ser levados em consideração na hora da montagem do fluxo de caixa. Existe um risco comercial e de mercado. Tá? Existem riscos de construção. Existem riscos tributário e contábeis. Tá? Essa parte contábil e tributária, ela é extremamente complexa, né? A gente está vendo aí, né? Principalmente aqui no Brasil, é muito complexo. A gente está vendo aí o caso da Americana, né? Do que está acontecendo. Então, isso aqui é uma ciência à parte. Risco de insumos, tá? De tipo faltar alguma coisa para um projeto no meio dele. Risco operacional mesmo, que todo projeto tem um risco operacional. Risco de integridade, risco ambiental e risco social, e o risco país. Tá? E também risco de força maior, caso fortuito. Tá? Então, ele classificou aqui, eu achei muito boa essa classificação, para dar uma dimensão para a gente da quantidade de riscos que estão envolvidos no projeto. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação econômica de projeto, a gente precisa definir exatamente quais são os riscos que a gente vai levar em consideração naquele projeto específico. Não necessariamente, num projeto específico, você vai levar em consideração todos os riscos aqui. Alguns podem não fazer sentido para o projeto A e fazer sentido para o projeto B. Ou seja, que é um risco que tem uma boa probabilidade, que tem uma probabilidade de acontecer. Né? Então, isso depende de cada projeto. Não tenho como dar uma regra geral para você aqui, porque depende de cada projeto. Então, eu vou usar aqui, tá? Tem alguns, assim, é relativamente simples se você pensar um pouquinho, tá? Risco financeiro, eu vou dar alguns exemplos assim, riscos que envolvem a parte financeira mesmo, de variação no valor do câmbio, uma série de coisas. Se um projeto envolver muita importação, por exemplo, alterou o câmbio, muda, são aspectos financeiros que impactam no projeto, podem impactar. Risco comercial ou de mercado, de repente uma mudança no mercado, acontece alguma coisa um pouco mais grave, né? Tipo, aconteceu uma pandemia há pouco tempo e ali
abalou um pouco o mercado, né? O mercado de construção sentiu naquele momento, né? De repente, quem tinha apartamentos, quem tinha projetos imobiliários que estavam apostando, por exemplo, em escritórios residenciais, em prédios de salas de escritório, e ficou todo mundo no home office, né? Isso teve um impacto naquele momento para quem tinha empreendimento nisso, afetou o mercado. As pessoas, muita gente hoje, inclusive, ainda trabalha, mudou um pouco o processo e afetou, provavelmente, quem trabalha com salas de escritório, esse tipo de coisa, teve impacto. Então, foi um risco comercial que acabou acontecendo por um caso meio fortuito assim que aconteceu, né? Riscos de construção mesmo, né? Então, ele dá alguns exemplos no livro, né? Risco de desempenho inferior ao esperado com a solução de engenharia adotada, risco de atraso na construção do projeto e consequente postergação do início da fase operacional, risco de aumento de custo de execução. Então, no livro ele traz alguns riscos, né? Que ele traz também algumas coisas ligadas para mitigar esse risco relativo à própria concepção do projeto. Pode-se adotar uma solução de engenharia adequada, feita por especialista com conhecimento e experiência específica no sistema produtivo do projeto. Realizar a avaliação técnica no prazo de execução da obra, que não deve ser condicionada pelas necessidades econômicas do projeto, quando necessário fazer a correta precificação da aceleração do prazo. Eu detalhei um pouquinho esse risco de construção aqui, porque a gente está no curso de engenharia, né? E esses riscos a gente precisa avaliar, e você tem uma noção da importância de um projeto bem feito, né? Então, existe hoje o BIM, né, que compatibiliza projetos, novas tecnologias, que compatibiliza projetos, e essa falta de compatibilidade de projetos, ela pode acarretar numa dificuldade, num atraso operacional da obra, risco de construção mesmo, né? Então, que você vai ver ao longo da carreira aí, você vai ver o que acontece, né? Risco tributário e contábil, já falei, risco de insumo, de repente falta um insumo por alguma coisa, falta um insumo, a obra tem que parar, o projeto tem que parar em si, né? Risco operacional mesmo, de algum problema operacional, risco de integridade, de uma forma geral, risco ambiental, social e risco país. Então, uma coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou fazer isso para encerrar essa aula, esse vai ser um vídeo bem curtinho, né? Que é para dar um pouco essa noção. E eu quero estimular você, que é meu aluno, né? E você também que está acompanhando as aulas, de alguma forma, né? Não tem como a gente prescindir da inteligência artificial. A gente hoje tem, eu não tinha isso há um ano, quando eu gravava os meus vídeos, hoje a gente tem o ChatGPT, tem o Perplexity, tem uma série de outras ferramentas que você pode usar e deve usar para aumentar, para ampliar o seu conhecimento, acelerar o aprendizado, né? Então, eu vou deixar aqui uma sugestão, eu vou começar aqui fazendo isso, né? E vou deixar uma sugestão, vou fazer aqui, e vou compartilhar, inclusive, com meus alunos esse chat, eu vou deixar ele público, né? É uma ideia, inclusive, para professores que estão assistindo esse vídeo, né? Que podem fazer isso, né? Eu já estou usando isso como ferramenta. Eu faço o que eu vou fazer aqui, um diálogo com o ChatGPT, para dar mais exemplos do que eu já dei aqui, para definir de repente um pouco melhor do que eu próprio defini, até porque é inteligência artificial, né? E também para ele trazer mais exemplos. Aí a gente avalia, né, a qualidade da resposta, e isso vai ficar para mim, para você, todo mundo hoje tem que ser crítico, tem que entender um pouco do processo para poder avaliar e ser crítico ao que ele coloca para a gente, né? Então, eu vou aqui, né, para o ChatGPT, tá? E vou trazer aqui, tá? Eu vou criar um novo chat, tá? Eu uso aqui o GPT-4, tá? E vou trazer daquele mapa mental, eu vou trazer o seguinte, eu vou formular uma frase, tá? Identificação de risco, análise de risco. Vou colocar assim: sou engenheiro responsável, vou dar um exemplo. Sou engenheiro responsável pela elaboração de um EVTE de um grande projeto de engenharia. Vou colocar aqui, eu dei exemplo de petróleo da última vez, né? Vou colocar aqui de engenharia civil, que envolve a construção de
grandes condomínios compostos por edificações residenciais e comerciais, compostos por edificações residenciais e comerciais, com casas e grandes prédios. Tá? Isso aqui é um contexto. Eu preciso aprender um pouco mais sobre os riscos que devo levar em conta na elaboração deste EVTE. Já sei que posso ter riscos. Eu vou colocar aqui, aí sim, aí eu vou pegar aqui, ó, posso ter risco financeiro, comercial, de mercado, risco de construção. Risco financeiro, risco comercial e de mercado, risco de construção, vou pegar aqui para não perder a ordem, risco de construção, risco tributário e contábil de insumos, risco tributário contábil, risco de insumos, risco de construção, não, já foi o risco de construção, né? Risco operacional, risco de integridade, cadê aqui? Risco operacional, risco de integridade, risco ambiental social, risco ambiental e social, e até o risco país. Preciso que você defina e dê exemplos para cada um desses riscos. Primeiro eu vou pedir isso, e na sequência, para encerrar, eu vou pedir para ele sugerir exemplos específicos relacionados ao meu caso, que é um caso que envolve construção civil. Você que é meu aluno de engenharia de petróleo, química ou ambiental, você, na hora que for fazer o resumo desse vídeo, você vai fazer o resumo e o exemplo que você vai colocar no ChatGPT para levar lá para o seu quadro do Miro, para que eu possa fazer a correção, vai ser um exemplo ligado à sua área. Tá? Então, você vai colocar que é o engenheiro responsável pela elaboração de EVTE, de um projeto na sua área, e você especifica qual é o projeto, e você copia e cola o restante e pede a ele detalhes sobre os riscos que podem acontecer no seu projeto especificamente. Tá? Então, passei aqui uma atividade que você, que é da minha turma, pode fazer isso, e você que está assistindo esse vídeo no canal do YouTube pode pegar qualquer projeto seu. Aqui tem várias ideias que eu estou dando de utilização da própria ferramenta, né, para aprendizado mesmo, né? Eu acho que tem um grande poder de aprendizado essa ferramenta, tanto que eu uso nas minhas aulas com frequência, né? E com meus alunos, que eu estou orientando o trabalho de conclusão de curso, enfim, tá de fato valendo muito a pena, né, o uso dela, né, da ferramenta sendo crítico, né, em relação aos resultados. Então, vamos lá. Foi. Então, veja, risco financeiro. Então, naturalmente que eu não vou ler. Não faz sentido. Já fiz uma explicação rápida aqui. Não faz sentido eu ler isso aí. Mas eu vou pedir para você
que é meu aluno na disciplina, você vai pegar esse link aqui, vou compartilhar com você, e você vai copiar e colar e levar para o seu quadro do Miro essas definições e esses exemplos que estão aqui. E quando terminar a aula, você vai me marcar lá no quadro do Miro para eu ir lá ver, né, o que você obteve de resultado, que pode ser até diferente do meu. Estou usando o GPT-4, você pode não estar usando, você pode mudar um pouco a pergunta, mas você repetir isso aqui, adaptando ao seu problema específico, tá? Então aqui, ó, risco de integridade, né? Ó, vamos pegar aqui o risco de integridade. Relaciona-se com questões éticas, com fraude, corrupção ou outras práticas comerciais inadequadas. Exemplo, descobri que um fornecedor estava subornando um dos seus gerentes para conseguir contratos favoráveis. Então, pegar outro exemplo. Vamos pegar aqui mais alguns exemplos, porque vale a pena, né? Risco financeiro. Refere-se à capacidade da empresa gerir seu capital e cumprir com suas obrigações financeiras. Por exemplo, se a taxa de juros aumentar de forma inesperada, o custo do empréstimo que você contratou para financiar o projeto também pode aumentar, impactando negativamente na sua rentabilidade, impacta lá no fluxo de caixa, né? Risco comercial e de mercado. Aquilo que eu falei exatamente, ó. Se após a construção o mercado imobiliário sofrer uma retração e houver muitas ofertas de propriedade, pode ser difícil vender ou alugar as unidades. Enfim, tá tudo aqui, tá? Aí eu vou fazer o seguinte agora. Vou fazer assim. Obrigado. Agora preciso de uma lista com pelo menos 3 possibilidades. 3 possibilidades para cada um desses tipos que eu deveria considerar no meu EVTE. Aí eu vou copiar e colar para ele saber qual é o EVTE, né? De um grande projeto residencial. Aí veja que eu acho que aqui ele vai ser mais específico, aqui ele deu exemplos gerais em cima, e aqui ele vai ser mais específico, tá? Foi. Entendido, vou listar. Risco financeiro, então ele está colocando aí, ó, aumento inesperado na taxa de juros que eleva o custo do financiamento, flutuações cambiais que aumentam o custo de materiais importados, incapacidade de garantir o financiamento necessário devido a condições de crédito rigorosas, risco comercial e de mercado, ou seja, ó, risco de construção, descoberta de problemas geotécnicos inesperados no local, atraso devido a greves ou paralisações de trabalhadores, aumento significativo do custo de construção devido a erro de projeto ou especificação. E outras coisas que estão aqui. Então ele fez uma coisa, tá meio genérico ainda, mas ele já situou um pouco mais no projeto. Você que é de engenharia de petróleo, você vai ver que quando você fizer essa pergunta, ele vai trazer outros, né? E veja que a partir daí, um exercício como esse que eu estou passando, dá uma condição para você que é de outras áreas, que está fazendo aqui aula comigo, de trabalhar o seu exemplo, o seu projeto específico, de repente uma coisa ligada ao teu estágio, a um projeto que você tem interesse de trabalhar no futuro. Usa essa estratégia que eu usei aqui agora com o ChatGPT para aprender o conteúdo. É uma estratégia diferente que eu estou usando, tá? Depois que fechei aqui, que finalizei, né? Estou finalizando aqui essa aula de hoje, né? Voltando aqui para a gente finalizar com ela aqui. Eu estou finalizando essa aula, que é a aula 11, avaliação econômica de projeto, projeto de investimento e análise de risco. Aqui foi mais uma aula, né? Eu fiz uma introdução da análise de risco aqui. E assim eu encerro essa aula, mas antes de encerrar, o que é que eu preciso fazer? Eu vou chegar aqui, ó. Você sabe que tem essa opção aqui de compartilhar esse chat. Inclusive ele vai ficar público, né? Ó. Eu vou copiar esse link e para a minha turma que tem acesso a esse quadro aqui, eu vou colocar aqui, ó, link para o ChatGPT apresentado na aula. Pronto. A partir daqui, ó, eu vou colocar aqui, eu uso essa ferramenta que é o MindMaster, né? Uso muitas ferramentas tecnológicas aqui nos cursos. Ele tá um pouquinho lento aqui, mas ele vai já, tem calma. Acho que ele tá meio cansado, foi. Ó. Travou um pouquinho aqui, mas vai passar. Opa, pegou agora. Foi aqui o link. Eu chego aqui e coloco o link. Tá? Pronto. Todo mundo
né, que tiver esse link, você que é meu aluno vai acessar esse chat com esses exemplos. Tá? Então, é isso. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, claro, se gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com quem você acha que pode ajudar, professores aí que dão aula dessa matéria, alunos de engenharia do Brasil inteiro, enfim, comenta aqui, deixa um comentário no vídeo, dúvidas, enfim, tudo que você ficar com vontade de fazer aí, né? De modo que que você possa me ajudar a fazer esse canal crescer e a espalhar esse conteúdo. Beleza? E você que é meu aluno, claro, vai fazer o resumo, vai levar lá para o seu quadro do Miro, e você que está fazendo a disciplina comigo, você sabe que isso aqui vai contar, assistir esse vídeo vai contar um pontinho aí no trabalho do segundo módulo do curso, a B2, de acordo com o que a gente já combinou lá no nosso grupo do Telegram. Beleza? Um abraço e eu te vejo lá no próximo vídeo.